Acabou a zica na ressacada, o Flamengo vence o Avaí de virada, Flamengo 2, Avaí 1. É um jogo que eu acreditava que o Flamengo poderia passar o trator por cima do Avaí, Flamengo vencer de uma forma avassaladora, mas não foi o que aconteceu. Mas o mais importante em tudo isso é os 3 pontos, né? São os 3 pontos que o Flamengo conquistou. O Flamengo nos últimos 3 jogos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu os 3 últimos jogos contra o Coritiba, no sábado passado. O Flamengo venceu o Juventude na última quarta-feira e hoje o Flamengo vencendo o Avaí na ressacada na casa dos caras. O Flamengo aí vindo de 3 viagens. Lembrando que o Maracanã, que está fechado, o Flamengo viajou para Brasília, enfrentou o Coritiba, vencendo o Coritiba. O Flamengo retornou ao Rio de Janeiro, depois retornou novamente a Brasília, vencendo o Juventude, retornou novamente para o Rio de Janeiro e viajou para Florianópolis para enfrentar o Avaí neste domingo. Jogo que acabou agora há pouco, né? Jogo aí pela 19ª rodada. O Flamengo fechando a tampa do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Como eu falei para vocês, não só eu, acredito que muitos torcedores do Flamengo acreditavam uma vitória avassaladora, mas o importante são os 3 pontos. Gabigol aí perdendo muito gols, tá, gente? Gabigol perdendo muito gols. Gols que em um jogo de decisão, um jogo de mata-mata, pode fazer falta. O Flamengo conquistou 3 pontos nos últimos 3 jogos, 9 pontos conquistados aí. Dorival Júnior, né, fazendo essa organização no nosso time. Muito bem o Dorival Júnior. O Arrascaeta, sensacional o Arrascaeta, sem sombra de dúvida. O Arrascaeta joga muito, gente. O Arrascaeta joga muito, sem contar com o Pedro, né? Oportunista do Pedro não perde uma oportunidade. Se tiver oportunidade, ele vai guardar para o fundo do barbante. Você vê que no segundo gol do Pedro, inclusive os 2 gols foi do Pedro. O segundo gol do Pedro, o Arrascaeta chegou, chutou, esbarrou no goleiro, o goleiro espalmou. A bola ia saindo para a linha do fundo, o Arrascaeta corre, acredita na jogada e daí então dá um passe sensacional na cabeça do Pedro e o Pedro marcando o segundo gol do nosso Mengão Queridão e o gol que selou aí a virada e a vitória do mais querido do Brasil. Hoje também o Vidal estreou. Vidal estreou e estreou muito bem. Eu acredito que o Vidal pediu para jogar nesse jogo hoje. Eu acredito que o Vidal pediu para jogar, porque a estreia de Vidal ainda estava sendo prevista para acontecer no próximo dia 30. Vidal só estreava no próximo dia 30. E o que aconteceu foi o seguinte, o Vidal estreou e estreou muito bem. Então o Flamengo vai para o jogo de quarta-feira, né, com uma sequência de jogos importantes, vencendo os últimos 3 jogos aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense no próximo sábado pela 20ª rodada e primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Mas até lá tem um jogo importante nesta próxima quarta-feira, jogo diante do Atlético Paranaense, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que acontece no Maracanã. Jogo importantíssimo e o Flamengo vencendo, vai mais de uma vitória. Aí aquece ainda os motores rubro-negros para esse jogo, um jogo decisivo que o Flamengo precisa. É o que eu falei, Gabigol perdendo muito gols, Gabigol perdendo gols muito cara a cara ali, de fáceis de fazer, mas infelizmente aí são gols que não pode acontecer um jogo como o jogo que vem da próxima quarta-feira, jogo de decisão, porque pode fazer falta em um jogo de mata-mata. O técnico Dorival Júnior organizando aí o time, fez algumas mudanças, mas deixando aí o Léo Pereira, deixando o Davi Luiz de fora. Fabrício Bruno e Pablo foi quem fez aí a dupla de zaga. Hoje acabou aí sofrendo um golzinho o nosso Mengão Queridão, e o Santos, goleiro Santos, que fez grandes defesas também no jogo, né, vem aí sofrendo agora 10 gols, né, 10 gols aí, 5 gols dos adversários marcando gol e 5 gols contras, gols aí que são contras dos nossos próprios jogadores do Flamengo, fazendo gols contras, aí totalizando 10 gols aí vazado no nosso goleiro Santos. Mas é um bate-goleiro, fez grandes defesas. A gente não pode também esquecer o mérito do Avaí. O Avaí em casa é muito forte, inclusive o Flamengo não tinha vencido o Avaí em casa ainda, e hoje o Flamengo conseguiu aí quebrar, acabar com essa zica, vencendo, além de vencer de virada o Avaí. O Avaí também aí, como eu falei para vocês, não devemos esquecer o mérito do clube catarinense, porque o Avaí, gente, né, com uma marcação muito forte em cima do Flamengo,
O Avaí muito bem no jogo, uma marcação muito forte, principalmente no primeiro tempo o Flamengo não conseguia criar. O Flamengo sempre estava bem marcado, sempre vacilando e perdendo as jogadas para o Avaí, mas o Flamengo conseguiu mudar seu panorama no segundo tempo e conseguimos a vitória, como eu já falei. O que é muito importante são os 3 pontos conquistados e o Flamengo agora indo a 30 pontos no Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver aqui qual a posição que o nosso Mengão ficou nesse exato momento. Ainda tem alguns jogos para acontecer, mas o Flamengo chega agora à 6ª colocação do Brasileirão e vamos seguir porque no Brasileirão é no próximo sábado, Atlético Goianiense, mas como eu já falei, até lá o Flamengo tem um jogo importante da decisão das quartas de final da Copa do Brasil, que acontece nesta próxima quarta-feira no Maracanã. Vitória importante, vamos com tudo seguir sempre no rumo das vitórias, porque o técnico Dorival Júnior está de parabéns, o elenco está de parabéns e vamos sim, com certeza, aí trazer muitas alegrias para essa nação maravilhosa. Valeu, nação? Bom, de agora eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto. Temos informações importantes envolvendo o mercado da bola. Daqui a pouco a gente está apurando mais detalhes. Daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes para você, principalmente sobre o lateral direito, que é aí o Guilherme Valera, que está muito próximo de chegar no nosso Mengão, queridão. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal, você confere aí se o sino está ativo, não perde nada, já cola comigo, aproveita e fica juntinho com a gente. Valeu, tamo junto, é nóis, saudações rubro-negras.